Hoje, a gente vai mergulhar na filosofia de Márcio Eda para entender uma tensão que, vamos combinar, define a nossa era. Aquela ansiedade de ter coisas versus a liberdade de simplesmente ser. É uma jornada para a gente desmontar o que nos aprisiona e focar no que realmente importa. E quem é que nunca sentiu isso, né? Essa pressão de uma vida que nunca para, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cobrança por produtividade o tempo todo e aquela sensação de que o tempo está sempre escorrendo pelos dedos. A gente vive num ritmo digital que parece ignorar completamente o ritmo da nossa alma. É, e no fundo é bem isso aí, uma tentativa que cansa, que esgota e que é totalmente inútil de tentar controlar aquilo que, por natureza, a gente simplesmente não controla. Ok, então, como é que a filosofia do Ueda enxerga esse sintoma dos nossos tempos? Ele dá um nome para isso, a sociedade do cansaço. E esse cansaço todo, de onde ele vem? Bom, basicamente de 3 lugares. Primeiro, tem esse choque, sabe, entre o tempo do digital, que é imediato, e o nosso tempo, o tempo humano, que tem outro ritmo, e isso leva direto para o burnout. Segundo, a ilusão de controle, aquela ansiedade que nasce quando a gente tenta ser dono do tempo e do futuro. E terceiro, o materialismo, a busca por coisas, por status, para preencher um vazio que, no fim, só gera mais barulho e um cansaço que nem precisava existir. Tá, mas e aí? Qual é a saída para isso? O Eda, ele propõe uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva, uma teoria que bota a nossa relação com tudo de cabeça para baixo. E essa virada de chave tem um nome, é a teoria do empréstimo. A premissa é super simples, mas olha, é poderosa. Nada é nosso de verdade. Nem a nossa vida, nem nosso corpo, nem nosso tempo. Tudo é um empréstimo divino temporário. E aí, a nossa função muda completamente. A gente deixa de ser proprietário ansioso para se tornar um zelador cuidadoso. E aqui está o pulo do gato. Se nada nos pertence de fato, aquele peso todo de ter que segurar o mundo, ele some. A ganância se transforma em gratidão. A ansiedade de perder as coisas vira um zelo para cuidar bem daquilo que foi confiado a nós. E o mais curioso é que essa ideia, que parece super moderna, na verdade conversa com uma sabedoria de milênios, lá do livro de Eclesiastes. A noção de que a vida é finita, a importância do foco, o sentido do trabalho, os pontos se conectam. E a conclusão, tanto lá atrás quanto agora, é a mesma. Sabedoria é saber filtrar o ruído. Ok, a teoria é ótima. Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso? Como a gente muda o nosso jeito de ver o mundo? Para isso, o Eda propõe um método bem claro. Esse método tem 4 passos, saca só. Primeiro, observar, que é basicamente suspender o julgamento, olhar a vida como ela é, sem filtro. Segundo, silenciar os barulhos de fora para conseguir acessar a alma. Terceiro, interpretar o dia a dia como se fosse um texto sagrado, buscando um sentido maior. E por fim, agir, fazendo escolhas autênticas que, no fundo, são a única coisa que a gente realmente possui. E de todos esses passos, o silêncio talvez seja a grande chave. Mas não é um silêncio vazio, não. É o contrário. É um espaço cheio de significado. Enquanto o ruído do consumo e da pressão digital abafa nossa essência, o silêncio é a condição que a gente precisa para conseguir ouvir a tal voz da alma. E tudo isso nos leva, então, a um guia prático para a gente trazer essa filosofia para o nosso dia a dia, para fazê-la acontecer de verdade. Vamos começar o dia. A prática da manhã é a entrega. A ideia aqui é simples: reconhecer que o dia não é algo garantido, é um presente temporário. E a ação prática: listar 3 empréstimos que a gente vai usar hoje: a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso tempo. Chegou a tarde, o meio do furacão do dia. É hora da gestão. No meio das decisões, das correrias, a pergunta-chave é: isso que eu estou buscando agora preenche a minha alma ou só o meu espaço? E a ação é um micro-silêncio de 2 minutinhos só para deixar o barulho passar. E para fechar o dia vem a devolução. É o momento de prestar contas, sabe? Mas não com ansiedade. A gente mentalmente devolve o dia e faz um balanço. Em que momento eu fui escravo do consumismo e em que momento eu fui livre, fui autêntico? A ideia é ir dormir com a consciência de um bom gestor e não de um proprietário preocupado. Mas olha só, essa filosofia não é só sobre um bem-estar individual, não. Ela vai além. Ela se expande para uma responsabilidade coletiva. E essa expansão acontece em 2 fases, como se fosse uma escada.
Primeiro, a resignação. É aceitar que a vida é um sopro, que nada é nosso. Mas o mais importante vem depois, a segunda fase, a cocriação. Se a vida é tão curta, que música esse sopro deve tocar? É sobre transformar talentos em serviço para os outros. E aí, a gente chega na dimensão ética disso tudo, que é muito profunda. Pensa bem, se ninguém é dono de nada, a raiz da ganância simplesmente some. A empatia nasce dessa vulnerabilidade que todo mundo compartilha, de entender que o outro é só mais um gestor na mesma jornada. A jornada deixa de ser do eu para se tornar do nós. E no final das contas, a verdadeira sabedoria está nisso aqui. É uma espécie de ecologia da alma, um jeito de viver que não polui a mente com excessos, mas que preserva o que é essencial. E a gente termina com essa reflexão, porque no fundo, entender que a vida é passageira é só o começo. A verdadeira questão que fica é sobre propósito, sobre legado, sobre a melodia que cada um escolhe criar com o tempo que foi emprestado. A pergunta fica ecoando: qual música esse sopro deve tocar?